A paz, Senhor Jesus, povo abençoado por Deus. Vamos dar continuidade aqui no estudo. Hoje a gente vai falar a respeito dos deveres dos filhos. Os filhos também têm os deveres, né? Não é só os pais, não. Os filhos têm os deveres. Você é filho, com certeza, né? Nasceu de um pai, de uma mãe, então você tem dever a cumprir. Vamos fazer uma oração, apresentar a Deus mais este estudo, para que Ele venha nos dar sabedoria. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, Deus de poder, de honra, de glória, muito obrigado por mais esta oportunidade de dar continuidade, meu Deus da glória, esse estudo, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido para todo sempre. Nos ensina cada dia mais, Senhor, nesse estudo, meu Deus amado, do batismo. Prepara, meu Deus amado, esta pessoa, Senhor, que está do outro lado da tela, meu Deus da glória, participando desse estudo, Senhor, para descer as águas. Vai tocando, colocando no coração dele o amor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Pega a sua apostila e vamos já dar início aqui ao estudo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas bem muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Honrar é dar respeito, não apenas pelo merecimento, mas pela posição em que os pais estão. Por exemplo, alguma pessoa pode não concordar com as decisões de seu presidente, mas mesmo assim devem respeitar suas posições como líder de um país. Igualmente, filhos de todas as idades devem honrar seus pais, respeitando-o pela posição deles, pois foi dado por Deus. Deus nos exorta a honrar nosso pai e mãe. Deus valoriza tanto honrar pai e mãe que incluiu esse princípio nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 12, e ordenou isso novamente no Novo Testamento. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá e vivas muito tempo sobre a terra. Que está escrito isso aqui no livro de Efésios, capítulo 6, verso do 1 ao 3. Olha só a importância, né? Porque tem filhos que pensam que vai respeitar só até enquanto está debaixo do teto do pai, né? E tem muito pai que erra em falar: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que ser assim. Enquanto você estiver de menor, você tem que ser assim. Não é assim que ensina um filho. E não é assim que se comporta como filho. Porque enquanto você está debaixo do teto do seu pai, você deve, filho, né, para os filhos, você deve todo o respeito, toda obediência ao seu pai. A partir do momento que você sai do teto do seu pai, ele continua sendo seu pai. Você vai continuar na mesma obediência ao seu pai.
você, até os seus 18 anos, vai obedecer seu pai, tudo direitinho. Passou dos 18 anos, vai continuar firme, vai continuar obedecendo. E os pais que falam, enquanto você estiver debaixo do meu teto, não é assim. Porque quando sair debaixo do teto, vai continuar sendo seu filho. Então jamais fala isso, né? Jamais pense o filho, eu quero completar 18 anos para isso. Eu quero sair da casa do meu pai porque eu não aguento mais meu pai. Mas não é assim. Você saindo do teto vai continuar sendo seu pai e você tem que obedecer o seu pai. Não importa onde você estiver, né? Eu sempre dei os conselhos pro meu primogênito, meu filho, né? Dessa forma, falar, meu filho, não importa a idade que você tiver, não importa se você está casado, se você está morando comigo ou não, você sempre vai ser meu filho. E a gente tem que ensinar assim, né? Que o filho sempre vai ser filho e o pai sempre vai ser pai. E com isso, a gente tem que aprender, né? Vamos dar continuidade aqui, né? O mandamento de honrar os pais é o único mandamento seguindo de uma promessa para que te vá bem. Efésios capítulo 6, verso 3, não é o mesmo, né? Honra produz honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoado, é imprescindível. Imprescindível quer dizer não pode faltar, né? É imprescindível honrar nossos pais. Honrar não é fácil, às vezes, e com certeza não é possível apenas com nossas próprias forças. No entanto, honrar é um caminho certo ao nosso propósito de vida, glorificar a Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Como diz, né, Colossenses 3:20. Quero só fazer uma observaçãozinha aqui a respeito dos mandamentos, né? Os mandamentos ele nunca mudou. E aqui falou que é o primeiro mandamento, né, com promessa a respeito do honrar pai e mãe, né? E às vezes a pessoa confunde a respeito do guardar o sábado, né? A respeito do sacrifício, que estou fugindo um pouco aqui, mas é porque falou dos mandamentos e quero já deixar claro e esclarecido a respeito do sábado, né? Quando Jesus ele veio, ele não tirou a lei, né? Ele não tirou. Ele fala, eu não vim para abrogar a lei, né? Eu não vim para tirar, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei. Só que quando Jesus ele veio, ele deixou a lei mais severa ainda. Ele fala aquele que deitava, ele fala antigamente, na lei fala, aquele que deitar com a mulher do seu próximo, adulterou, né? Aí ele fala, e agora só no pensar, você já comete adultério. E a respeito do sábado, Jesus ele veio e agora não é que a pessoa vai guardar só o sábado, agora Jesus ele veio, você vai guardar todo dia, né? Agora todo dia é santo, né? Antigamente, né,
Deus ele deixou aqui um dos mandamentos para guardar o sábado. E muitos falam que a gente não guarda o sábado, né? Mas a gente guarda o sábado. A diferença é que tem dominação que guarda só o sábado e nós guardamos todos os dias da semana. Tudo que eu não posso fazer no dia de sábado, eu não posso fazer nos outros dias. O que eu posso fazer no sábado, eu posso fazer em todos os dias. E o que eu não posso fazer no sábado, eu não posso fazer na segunda nem na terça. Igual tem aí o feriado aí de Semana Santa que o pessoal guarda e depois da Semana Santa faz A e B, né? Então, quis deixar claro a respeito disso, né? E no tempo dos sacerdotes que oferecia o sacrifício, né? Um cordeiro, isso também não acabou, né? Isso também não acabou, só foi de uma forma diferente, não precisou repetir. É porque o cordeiro foi Jesus Cristo. E ele fez, né, o sacrifício e não precisou repetir, porque foi perfeito. E aquilo que é perfeito não precisa repetir, porque foi perfeito, né? Então, é isso aí que eu quis passar para você. Nós cristãos, nós guardamos todos os dias. O que eu não posso fazer num dia, eu não posso fazer no outro. O que eu posso fazer num dia, eu posso fazer no outro. E é assim. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Respeitar. Nossa sociedade há uma grande e tristeza tendência de desprezar as pessoas idosas. Muitos filhos negligenciam as necessidades dos pais. Olha só, é forte isso aqui. Ou até os abandonam em lares da terceira idade ou em outras instituições porque não querem assumir a responsabilidade que o próprio Deus deixou em Provérbios, capítulo 23, verso 22, diz: ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a velhice. Respeitar é também honrar, e isso inclui a responsabilidade de cumprir as necessidades financeiras e físicas dos pais. Mateus capítulo 15, verso 4 e 5, né? Isso também é o respeitar quando tiver na terceira idade. Aí o filho pode até falar: mas meu pai não cuidou de mim, minha mãe não cuidou de mim, né? Eu não vou cuidar porque não cuidou de mim. Ou seja, se você não cuidar, você está cometendo o mesmo erro. Está cometendo o mesmo erro que seu pai e sua mãe cometeu. Então você está está igualando ao erro. Você vai fazer a sua parte. Seu pai cuidou de você. O que é que a Bíblia diz? Olha aqui: ouve ao teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier a velhice. Cuidou de você, você vai cuidar dele e vai cuidar dela. Não cuidou de você, você vai cuidar dele, vai cuidar dela. Por quê? Isso gera bênção, isso gera o seu compromisso. Esse compromisso é seu. Agora, o que ela deixou ou não deixou de fazer, isso é ela e Deus. Mas aí se você vai errar porque eles erraram, de maneira alguma. Ainda mais nós que temos o coração em Cristo. Jamais Jesus vai deixar isso. Já pensou?
Jesus olha lá para a terra e fala: ó, eu sei o que vai acontecer, eu vou descer lá e vão me matar. Eu não vou morrer por eles lá, porque eles não vão me aceitar, né? Quantos desprezou Jesus? E mesmo assim Jesus ele veio e não deixou de ser Jesus, não deixou de ser Deus. Veio e cumpriu ali a missão, fez a parte dele. E cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Vamos dar continuidade aqui. Obedecer. O filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixe a lei de tua mãe. Está escrito, Provérbios 6:20. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Também está escrito, Efésios 6:1. Obedecer significa escutar, prestar atenção. Isso inclui não somente escutar, prestar atenção, mas submeter-se à sua autoridade. Mas a obediência de nós, filhos, aos nossos pais não deve ser praticada somente quando somos criança e adolescente, mas também quando alcançamos a nossa idade adulta. Tá vendo? Foi o que eu falei, né? E a obediência deve ser voluntária, por amor. O primeiro código, nota aí. Pegue a caneta e note aí. Primeiro código, amor. Você vai precisar desse código, com certeza. Vamos dar continuidade. Isso condicional, pronto e como obedecendo ao próprio Deus. Em outras palavras, deve-se obedecer aos pais, segundo o que ordena e permite a Bíblia Sagrada. Muitos pais não devem a Deus muitos pais não servem a Deus vamos virar aqui, ordenam aos filhos, às vezes, a fazerem coisas que não são lícitas e que são desagradáveis a Deus. Neste caso, devemos obedecer a Deus e não aos homens, como está escrito em Atos, capítulo 5, verso 28, né? Porque a hierarquia é assim, né? A Deus ele está acima do seu pai e da sua mãe, né? Vamos continuar. Buscar conselhos dos pais. Hoje em dia, vemos muitos filhos achando que sabem mais do que seus pais, por serem mais estudados e possuírem diplomas, e que não precisa deles nem de seus conselhos, porque seus pais são idosos e antiquados. Esse é uma ideia errada. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, verso 22. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Tá vendo? Talvez os pais não tiveram oportunidade de estudar e não têm diploma algum,
mas possuem experiência que poderão nos ensinar. Os conselhos dos pais serão sempre com a intenção de proteger o filho daquelas situações que trouxeram dor e sofrimento a eles. Os melhores conselhos dos filhos são os seus próprios pais. Os pais devem até não ser pessoas cultas, mas pela sua vasta experiência de vida e pelo amor que nutrem pelos seus filhos, certamente trarão conselhos que devem ser ouvidos. Ajudar os pais. Quando éramos bebê, importantes e incapazes de fazer qualquer coisa sozinho, tínhamos o cuidado de nossos pais, de nos alimentar, de nos vestir, trabalhando arduamente para que a comida não faltasse, dando-nos o amparo quando ficarmos doentes e muitas vezes até levando pelas madrugadas. Quantas outras coisas poderíamos enumerar aqui? Como poderíamos pagar por tudo isso? Temos uma grande dívida de gratidão para com os nossos pais. Creio que jamais conseguíamos pagá-lo, mas pode e deve ser retribuída como nossas boas vontades de ajudar, apoiar e amparar os nossos pais em todas as áreas, mesmo que não tenhamos muitos financeiramente. Isso não deveria ser uma desculpa de não ajudarmos em nada. Todavia, mesmo com pouco que temos, podemos e devemos ajudar nossos pais. Isso é bíblico. As leis brasileiras dizem que é obrigação dos filhos ajudarem seus pais. Se uma lei humana diz isso, lógico e óbvio, imagine o que Deus pensa e ordena o nosso Deus. Tá vendo que benção, que maravilha? Aprendemos muito, né? Que Deus continue nos ensinando. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, Deus de poder, de bênção, de maravilha, obrigado por mais um estudo, Pai querido. Grava no nosso coração tudo, meu Deus amado, que aprendemos aqui neste momento de estudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e até mais, até a próxima, se Deus quiser.